Você consegue imaginar Jesus pulando de alegria? Sabe, algumas vezes quando você imagina Jesus, ou quando as pessoas pensam em Jesus como um homem de negócio, um homem muito ocupado. Ele tem uma agenda muito apertada, muito apertada. Ele tem 3 anos para ele plantar tudo aquilo que ele está plantando. Ele tem os colaboradores que ele precisa rapidamente ajudar para que eles aprendam tudo aquilo que eles precisam fazer, para darem continuidade em toda a história, em todo o trabalho que ele está fazendo. É muita coisa que ele tem que fazer. O homem é ocupado. Constantemente tem gente batendo a sua porta. Constantemente. Eu não vejo Jesus tranquilo. Para Jesus estar tranquilo, ele pega o barco e vai para o meio do lago, vai para o meio do mar da Galileia. Ou para estar tranquilo em um momento de oração dele com Deus, ele escala uma montanha e vai orar de madrugada na montanha. Algumas pessoas pensam, puxa, Jesus orava de madrugada, ou Jesus orava na montanha por causa do poder, porque à noite na montanha está mais perto de Deus, e o monte, muita gente vai para o monte por causa disso. Não é isso. Ele queria ter um momento de solitude entre ele e Deus. Era só lá que ele conseguia, os outros lugares era impossível. Ele é um homem ocupado. Fora isso, está o tempo todo, tem gente puxando o tapete de Jesus. O tempo todo tem gente querendo derrubar, o tempo todo tem gente traindo, fazendo isso, fazendo aquilo. Olha, que vida complicada. Olha que vida difícil, que vida ocupada que Jesus tem. Será que nesse inteirinho todo, será que nesse momento todo você consegue olhar e ver Jesus dando um salto de alegria? Pois é, queridos, voltando onde eu estava, você consegue imaginar Jesus saltando de alegria? Isso tem a ver em relação a crentes e discípulos. O momento em que nós vemos Jesus saltar de alegria, nós vemos também uma diferença entre pessoas crentes e discípulos de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 1, nós vamos fazer um paralelo entre Lucas 10 e Lucas 14. Vamos dar uma caminhada. E Lucas 10 começa dizendo assim: depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade, em cada lugar onde ele estava para ir. Bom, a primeira coisa que a gente precisa aqui, nesse começo, é entendermos o que está acontecendo. Eu não sei se você deve provavelmente se lembrar, um pouquinho antes disso, nós temos Jesus enviando os 12 apóstolos para pregarem o evangelho do reino. Ele envia esses 12 apóstolos, é uma viagem diferente, porque ele enviou os 12 para Galileia, e agora ele envia os 70 discípulos para a região da Judéia. E ele então envia esses 12, quando ele enviou os 12, para pregarem e fazerem coisas maravilhosas. Algumas coisas importantes que nós precisamos dividir aqui, é que os apóstolos, queridos, eles são o time de elite. Eles são aqueles que são treinados, é a elite de Jesus. Eles são os apóstolos. Eles são nada mais, nada menos do que aqueles que comem, aqueles que tomam café com Jesus, aqueles que entram no barco com Jesus, aqueles que sobem no monte da transfiguração, pelo menos 3 subiram com Jesus, aqueles que estão com Jesus o tempo todo. Esses são os apóstolos. Eles receberam um treinamento especial. Eles são o BOPE de Jesus, eles são a CIA, eles são o que tem de melhor. Então quando Jesus ele sai, manda aqueles homens saírem e pregarem o evangelho, é a primeira grande experiência de viagem missionária, e esses 12 vão e fazem assim algo incrível, em que toda a Galileia se ouvia falar das coisas que estavam acontecendo quando os apóstolos foram. Agora, é uma outra situação, porque Jesus agora não está mandando os apóstolos, Jesus está dando um passo a mais no processo do seu ministério. Jesus está mandando 70 discípulos. Existem muitos mais discípulos de Jesus. Não são apenas os 70. Tem outros 500. Olha, tem muito mais. Desses discípulos, Jesus tirou aqueles 12. E agora Jesus pega um grupo de discípulos, de 70 discípulos. E Jesus vai fazer a mesma coisa.
Jesus vai enviar esses homens, para que esses homens anunciem o evangelho do reino, nas cidades que Jesus ainda vai passar. Jesus está fazendo um teste, Jesus está fazendo, é um momento, é uma prova com esses homens. Algumas coisas importantes. A primeira coisa importante que eu queria mostrar para vocês, está no versículo 2 do capítulo 10, que diz assim: e lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Meus irmãos, muitas vezes nós imaginamos que todas as pessoas que se convertem, todas as pessoas que se tornam crentes, se tornam discípulos de Jesus. É um pensamento normal. Eu estava corrigindo provas na Becari e na prova de evangelização, eu peguei essa semana 3 provas de evangelização, que é do discipulado. E nas 3 provas, a pergunta era: um discípulo é um convertido é um discípulo? E 2 pessoas responderam: sim, um convertido é um discípulo. Elas discorriam ali, por que elas diziam aquilo? Mas quando nós olhamos na palavra de Deus, eu quero mostrar isso para vocês, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nisso. Nós vamos perceber que não necessariamente um convertido é um discípulo. Converter-se a Jesus é se achegar diante da cruz de Cristo, entender que Ele morreu na cruz em seu lugar, para pagar os seus pecados, que através dele você tem acesso a Deus, se render a Ele, Ele vai então perdoar os seus pecados, te dar uma nova natureza, você foi regenerado, é salvo em Cristo Jesus, um crente. Glória a Deus, aleluia. Nós queremos ter isso em toda a nossa família, nós queremos ter isso em todos os lugares, nós temos que saquear o inferno, enfim, toda essa história. Porém, quando nós olhamos o capítulo 9, não precisa abrir, de Lucas, nós temos uma condição. Se quiser me seguir, no sentido de discipulado, e o texto tem a ver com discipulado, mas esse se nos mostra uma coisa, que nem todos aqueles que se convertem se tornam discípulos. Muitos, queridos, até o nosso material, ele traz as pessoas que acabam de se converter como seguidores de Jesus. Mas eu diria, e ele coloca aquilo como uma forma de pontuar as posições. Mas eu diria que quando nós nos convertemos, nós nos tornamos crentes, nós nos tornamos salvos, mas não necessariamente saímos do meio daquela multidão que andava atrás de Jesus. Porque a multidão que andava atrás de Jesus, ela tinha um interesse próprio e não um interesse na causa de Deus, não um interesse na causa de Cristo. Ela queria alguma coisa para si mesmo. E muitas vezes, queridos, quando as pessoas terminam de se converter, ou não, muitos convertidos há anos, 10, 20, 30 anos, segundo a palavra de Deus, podem continuar como bebês na fé, ou em outras palavras, são crentes, mas não são discípulos. Discípulo é a minoria. Por isso que Jesus logo de cara olha e diz assim: mas ore para que o Pai envie trabalhadores, porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Tem muito trabalho para fazer, mas tem poucos trabalhadores. Mas se você olhar, por exemplo, aqui no capítulo 14, olha o que diz o capítulo 14, versículo 23. 14, 23. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Essa é uma parábola. Mas é uma parábola que mostra aquilo que é o desejo de Jesus. Ele quer salvar o maior número de pessoas possível. Ele quer o maior número de salvos possível. Mas muitos param por aí. Muitos param na salvação. Existe uma diferença, queridos, entre ser salvo, simplesmente ser crente e ser discípulo. O salvo, como eu disse, se achega à cruz de Cristo e crê. O discípulo toma a cruz de Cristo, toma a sua cruz e segue os seus passos. O salvo, ele para muitas vezes
no lugar onde ele está, como espectador. O discípulo é aquele que entra pronto para trabalhar. Olha só, vamos fazer aqui uma cena. Pense em um cantor, uma banda, gospel, secular, não importa, que você acha muito, muito boa. Já pensou aí? Pensou? Se está difícil, os homens estão pensando, não estou achando nenhuma. Então, para os homens eu vou facilitar as coisas. Você que torce para um time de futebol, tá? Você torce para um time de futebol. Imagine você, agora ficou fácil, todo mundo, os homens aqui, a maioria torce para time de futebol, certo? Alexandre, que time é o seu? Não, Corinthians não. Deixa eu ver, algum São Paulino aqui? Cadê? São Paulino, olha só. Imagine você, que é São Paulina, olha, pessoa assim, de grandeza, né? Quase com destaque no meio dessa massa aqui. Mas olha só, imagine você tanto faz São Paulina, corintiano, você pode se colocar também, tá, Lê? Que você está lá no Morumbi, um dos melhores estádios que nós temos aqui no Brasil, novo, moderno, e de repente você ouve uma voz. Vou até colocar o Alê agora na arena do Corinthians lá, tá? Lá no meio daquela massa, Alexandre, e você ouve alguém lá do campo, alguém vai lá no meio do campo e fala: Alexandre, Gobi, é você mesmo. Meu Deus, estão me chamando, que coisa incrível. No jogo do Corinthians estão me chamando. Sou eu. Desce aqui, você vai jogar com o seu timão hoje. Já pensou, Renato, isso acontecer lá na Vila Belmiro? Que loucura! Sua pressão ia, meu amigo, ia estourar, não ia aguentar, porque ou se fosse um show, um grande show de alguém que você, estádio cheio, e a pessoa, aquele cantor fala: ei, você, fulano de tal, vem aqui para cima, você vai participar comigo, você vai cantar comigo hoje. Vai me dizer que você não ia descer correndo e ia entrar no campo? Eu sou perna de pau, não tem problema, mas eu quero estar lá no meio, eu quero cantar junto, eu quero... Olha que honra! Te garanto que ia colocar no Facebook. Lá, selfie no meio do campo, no meio do show. Legal, né? Super demais. Pois é, Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Senhor e Pai, Ele olha para você e diz o seguinte: eu não quero que você fique apenas como um mero espectador sentado no meio da multidão, eu quero que você se levante daí e entre na arena. Opa, acho que não é comigo. Senhor, manda mais obreiros, Pai, manda mais trabalhadores. Olha lá, o pastor está sofrendo, olha, o pessoal está sofrendo do discipulado, manda mais trabalhadores para fazer o trabalho. Não, é com você. Quando nós ouvimos o doce chamar do Espírito Santo de Deus, para sairmos da nossa zona de conforto, levantarmos da cadeira, levantarmos da arquibancada e pularmos na arena, muitas vezes nós continuamos sentados. Faz de conta que não é comigo. Mas e se fosse no Morumbi, no Itaquerão, lá na arena do Palmeiras, na Vila Belmiro, ou num grande show? Será que nós também diríamos: não é comigo? Queridos, o crente continua sentado. Sinto muito. O discípulo levanta. Sabe por quê? E aí nós temos aqui algumas distinções. Olha no capítulo 14. O que diz aqui no capítulo 14? Ele vai dizer assim, versículo 26. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Alguém aqui tem a Bíblia linguagem de hoje? Alguém tem linguagem de hoje aqui? Não? Ninguém tem? Então não tem problema. A linguagem de hoje, ela traz uma outra tradução desse termo.
E eu diria que é a tradução mais certa, a tradução que está mais dentro do que o grego traz. O grego, ele traz a palavra aborrecer, missel. Missel, ele pode ser traduzido como aborrecer, mas ele também pode ser traduzido como amar menos. E a linguagem de hoje traz assim, amar menos. Quando nós então olhamos usando missel no sentido de amar menos, essa passagem fica um pouco mais clara, porque então seria algo do tipo, se você não amar menos do que a Deus, seus irmãos, seu pai, sua vida, a si mesmo, você não pode ser meu discípulo. Sabe, queridos, o que isso quer dizer? E isso nos transfere para amar a Deus acima de todas as coisas. Isso nos mostra que o nosso amor a Deus deve ser algo tão grande, tão intenso, tão assim, total em nossa vida, que todas as nossas outras afeições, todos os nossos outros sentimentos não chegam aos pés dos nossos sentimentos por Deus. Porque se nós não amarmos a Deus, acima de todas as coisas, segundo o versículo 26, a não ser que a minha Bíblia esteja errada, nós não podemos ser discípulos de Jesus, e vamos continuar sendo apenas crentes. A única forma, então, de sermos discípulos, primeiro ponto, é amarmos a Deus, amarmos a Cristo, acima de todas as coisas, inclusive de você mesmo. Eu acho que o grande problema nem é pai, mãe, irmão, sobrinho, tio, avó. Eu acho que o grande problema somos nós. Eu acho que muitas e muitas vezes, muitos continuam apenas como crentes, e não como discípulos. Discípulos, crentes como discípulos, porque amamos demais a nós mesmos. Eu tenho um amor muito grande por mim, a ponto de amar a Deus mais do que a mim. E o texto, ele vai continuar, e ele vai mostrar mais um ponto. Olha só, versículo 27. Porque se nós cumprirmos o versículo 26, fica fácil cumprir o 27. Se você não viver o 26, esquece o 27, porque se o 26... não estiver dentro do seu coração, queridos, então pega esse 27 aqui, deixa de ladinho e tudo bem. Continua a sua vida como está. Olha só, versículo 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Eu vou ler o finalzinho de novo. Não pode ser meu discípulo. Se você não amar a Deus acima de todas as coisas, acima de si mesmo e de tudo aquilo que está ao seu redor, se você não amar a Ele mais do que a sua própria vida, você não vai conseguir tomar a sua própria cruz. Porque tomar a sua própria cruz tem exatamente a ver com você negar o seu próprio eu. Sabe, queridos, todos nós temos uma bagagem de conceitos, preceitos, contexto familiar, ensinamentos familiares, enfim, nós trazemos conosco uma bagagem que forma quem nós somos, que forma o nosso eu, a nossa forma de pensar, a nossa forma de enxergar a vida. Tudo isso vem por causa de tudo aquilo que a gente recebe. Mas chega um dia que Jesus olha, Ele entra na sua vida, e Ele se coloca na sua vida, e o que Ele quer? Ele quer tirar tudo aquilo que não faz de você alguém igual a Cristo, e colocar em você um novo conceito, uma nova ideia, uma nova vida, a fim de que você seja menos você e mais Cristo, a fim de que você não viva mais, mas Cristo viva em sua vida, como diz lá em Gálatas 2:20. Qual é o problema? O problema é que quando nós amamos demais a nós mesmos, nós não estamos dispostos a pegar tudo isso que nós temos e colocar na cruz, pregar na cruz, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo carregando a nossa cruz. Se nós não estamos dispostos a isso, então nós não vamos chegar lá. Nós não vamos chegar aonde Ele espera que você chegue. Não é fácil, não é fácil.
Talvez você esteja ouvindo essa mensagem pensando, por que eu não fui lá para o protesto lá de São Paulo, ao invés de ter vindo aqui para a igreja hoje? Porque se eu soubesse que era o Denis, esse exortador, eu já não tinha vindo. Mas é verdade, nós precisamos nos atentar, porque muitas vezes nós não estamos entrando na arena, nós estamos sentados como crentes, mas é muito melhor ser discípulo, quer ver? Volta lá para o capítulo 10, olha só o que diz o capítulo 10. Deixa eu ver se eu ainda tenho tempo. Eu tenho. Puxa, a Vanessa foi uma benção. Você entregou antes, Vanessa. Me dando tanto tempo. Que abençoada. Olha só, capítulo 10. Versículo 3. Primeiro, então, ele pede para mandar trabalhadores. Isso diz que discípulos são a minoria. Depois, versículo 3, ele diz assim, em Lucas 10. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandália, e a ninguém saúdes pelo caminho. Uma pausa até aqui. Talvez agora você tenha estremecido um pouco e pensado, meu Deus, é isso que você está querendo que eu invista a minha vida? Que eu seja como cordeiro no meio de lobos? É assim que você quer me convencer? É assim que a Bíblia quer me convencer a ser um discípulo? Mas agora dá uma olhada lá em Lucas 14 de novo. Lucas 14, 28 em diante, diz assim: Pois, qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para construir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, esse homem começou a construir e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Interessante, irmãos, que muitas pessoas, elas interpretam essa passagem, essa pequena passagem, como sendo nós, os cristãos, que precisamos pensar bem aquilo que vamos fazer. Se temos condição de construir, se temos condição de encarar nossos inimigos. Mas Campbell Morgan, um teólogo, ele diz que para ele não são os cristãos que estão sendo representados como o rei e o construtor, mas é Jesus. Que Jesus, antes de começar tudo isso, ele planejou perfeitamente a construção da igreja. E ele preparou e equipou para a batalha. Está tudo planejado, está tudo esquematizado por Jesus, está tudo certinho. E o que isso nos mostra, voltando lá para Lucas 10, é que quando um discípulo ele sai como um cordeiro no meio de lobos, ele não tem do que se preocupar. Nada vai acontecer com ele. É Deus quem o protege. Está tudo preparado. Está tudo calculado. Os lobos ferozes, eles vão tentar de alguma forma devorar cada um de nós, discípulos, que querem de alguma forma pregar o evangelho, fazer discípulos. Mas eles não vão conseguir absolutamente nada, porque aquele que te envia já preparou todas as coisas. Mais do que isso, lá no capítulo 10, diz que Jesus os mandou sem alforje, sem bolsa, sem túnica, sem nada demais, apenas na dependência e confiando em Deus. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você sai da plateia, quando você sai da arquibancada, quando você entra na arena, você precisa e pode acreditar que absolutamente nada vai te faltar, porque Deus vai suprir todas as necessidades dos seus discípulos.
E eu creio nisso. Sabe, muitas pessoas elas vivem a vida dependendo da provisão de Deus. E eu creio que Deus provê, eu creio. Na sua graça e misericórdia, Ele sempre provê em nossas vidas. Agora, irmãos, o que eu estou dizendo para vocês é que quando nós damos um passo além, quando nós não ficamos parados, mas nós damos um passo em direção a Deus, o tratamento é diferente. O time é outro. Sabe, é algo a mais. Você prova mais de Deus. Você vê mais a Deus. Você vê mais o sobrenatural de Deus. Você pode sentir mais porque você está fazendo aquilo que Ele espera que você faça e que muitos poucos fazem. Tomar a sua cruz, amar apenas a Ele e seguir os seus passos. O capítulo 14 vai nos trazer mais uma informação. Ele vai dizer que quando a pessoa não acontece, olha só o versículo 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. E olha a situação dele. O sal é certamente bom. Quer dizer, ele deveria ser sal, ele poderia ser sal. O sal é certamente bom, mas ele não renunciou. Versículo 33. Caso, porém, se torne insípido, quer dizer, esse sal perde totalmente o seu valor, perde totalmente toda a sua, aquilo que ele deveria fazer. Como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Capítulo 10. Olha o que diz no capítulo 10, no versículo 5. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Versículo 6. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Só até aqui. O discípulo não apenas está pronto para entrar na batalha. O discípulo não apenas está pronto para confiar em Deus. O discípulo ainda tem uma ação, assim como o sal, que preserva, que cura na vida das pessoas que ele é enviado. Queridos, nós não fomos chamados para ficarmos sentados. Nós fomos chamados para entrar na arena. Quer ver o resultado disso? Versículo 17 do capítulo 10. Então, regressaram os 70, possuídos de alegria. Interessante o possuídos de alegria, porque a palavra grega que alegria é chara. Chara é uma alegria, é estar alegre, exultante, feliz. E eles voltaram possuídos de alegria. Porém o versículo 21 diz assim: naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. A palavra grega usada aqui na alegria de Jesus, no exultou, é agalho. Agalho não é a mesma alegria de chara. Chara é uma alegre, eu estou feliz por ver tudo aquilo que Deus tem feito nessa trajetória. Eu estou feliz por ver o que Deus tem feito enquanto eu discípulo. Eu estou feliz por ver o que Deus tem feito assim, usando a minha vida. Eu estou feliz porque os demônios saem, porque as pessoas são curadas, porque as pessoas são salvas. Eu estou feliz com o que Deus faz. Agora Jesus, quando ele sente a alegria, no versículo 21, a galha é como quem salta de júbilo. É muito feliz. É algo muito maior do que uma alegria. E eu posso fechar os meus olhos e ver Jesus saltando de alegria. Sabe por quê? Porque deu certo. Porque os discípulos foram. E agora os discípulos estão fazendo outros discípulos. A coisa continua.
e o ministério está pronto. Eu recebi um text message essa semana, quinta-feira, de uma jovem americana que esteve aqui agora em julho do ano passado. Ela mandou uma mensagem dizendo assim: Pastor Denis, eu quero te agradecer. Obrigado por você ter discipulado a Carol. Não sei se vocês lembram da Carol, aquela jovem que se casou com um americano e foi para os Estados Unidos o ano passado. Eu quero te agradecer por ter discipulado a Carol, porque agora a Carol e o Josh estão me discipulando. Eu senti o chara, eu pulei de alegria, porque alguém que eu discipulei está discipulando e mudando a vida, porque Deus faz isso, queridos. Você vai continuar sentado? Ou você vai vir para a arena? As pessoas querem o poder de Deus, e a última passagem bíblica, Mateus 28. Mateus 28, versículo 19 diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, não fazendo convertidos, fazendo discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O estou convosco está falando com aqueles que estão fazendo discípulos. Deus está com você, eu não tenho dúvida. Deus jamais te abandona. É promessa dele. Mas estou convosco, te dando poder, é o que vemos lá em Atos. É para aqueles que tomaram a sua cruz, negaram a si mesmos e saíram como discípulos, seguindo os passos de Jesus. O poder de Deus está sobre seus discípulos. Você vai continuar sentado? Ou você vai vir para a arena? A escolha é tua. Quando Campbell Morgan terminou de ler o livro de Mateus para um grupo de senhoras, e ele chegou nessa passagem no final, ele disse: que promessa tão linda, não? Uma senhora se levantou e disse: promessa não, um fato. Ele continua conosco. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Nós vamos ouvir uma canção, algo que vai continuar com essa canção que a professora Marilena tocou, a mensagem da cruz. Rude cruz, tome a sua cruz. Mas agora eu quero que você ore, eu quero que você fale com Deus, eu quero que você olhe para dentro do seu coração. Está você numa zona de conforto? Está você sentado na arquibancada como espectador, orando para Deus mandar mais trabalhadores? Ou você está na arena com a sua cruz, seguindo os passos de Jesus? Fale com Deus nesse momento.